Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Roberto e hoje venho-vos falar num livro que eu sabia antes de o comprar sequer que ia ser um dos meus livros favoritos da vida, A Peneia, de Tânia Ganho. Eu já conhecia a Tânia, eu já tenho vindo a falar nela aqui, mas no blog eu já tenho um dos meus livros favoritos da vida, já tenho lá a opinião que é o A Mulher Casa. É um dos livros que, quando eu tenho que oferecer um livro a alguém, normalmente é uma das minhas escolhas, eu ofereço repetidamente, porque é um livro extremamente bem escrito. E eu, quando conheci a Tânia, nunca mais me vou esquecer, porque eu estava a começar a ler o livro A Minha Casa na altura, ainda não tinha terminado, e ela perguntou-me o que é que está a achar do livro. Primeiro perguntou-me se eu já o tinha lido, eu disse ainda não o terminei, estou a começar. E o que é que está a achar? E eu disse-lhe, até agora estou a achar que está mesmo muito bem escrito. E ela disse, sério, porquê? Ou seja, eu percebi que ela estava genuinamente interessada em saber a minha opinião e isso fez-me crescer o carinho que tenho por ela, porque percebi que ela estava mesmo genuinamente a querer perceber o porquê daquilo que eu estava a dizer. Normalmente os escritores não interagem assim tanto, depende, claro, e muito menos pedem as nossas opiniões, e eu gostei muito desse aspecto na Tânia. Depois li o livro e adorei, passou a ser um dos meus livros favoritos, como eu tinha dito, e depois comecei a reparar, eu há uns anos comecei a reparar, porque eu quando estudei no secundário tive técnicas de tradução e gostava muito, dessa disciplina, era uma das minhas disciplinas preferidas, e comecei a reparar muito nas traduções e em quem é que traduzia, e comecei a reparar que muitos dos livros que eu leio são traduzidos pela Tânia, e quando são traduzidos pela Tânia, estão muito bem traduzidos. E, portanto, ela é fantástica, é o que eu tenho para dizer. Quando eu vi este livro a passear pelas redes sociais e por aí fora, eu sabia que eu queria ler e então não li a sinopse, porque eu fujo um bocadinho das sinopses e pronto. Comprei-o logo, pensei, bem, aliás, num dos meus bookals eu acho que digo isso, bem, este livro é enorme, não sei quando é que vou ler, eu estou atolada de coisas para fazer, mas pronto, eu daqui a uns meses começo a lê-lo e vou lendo. Eu li-o numa semana e eu quero explicar-vos uma coisa, eu levei-o comigo para férias e eu não levei, por exemplo, quando ia à praia, quando saía do hotel, eu não levava comigo porque tinha medo de o estragar, então levava outros livros, porque eu leio sempre muitos ao mesmo tempo. Portanto, eu demorei uma semana a lê-lo, porque só o li à noite, quando chegava ao hotel. Portanto, imaginem quão rápido eu podia ter lido se o tivesse lido sempre. Porquê? Os capítulos estão muito curtinhos, a leitura é apaixonante, uma pessoa quer saber e quer ler e então devorei-o logo. Devorei-o, já obriguei algumas pessoas a comprá-lo e acho que vou continuar a fazê-lo e quis fazer este vídeo precisamente para espalhar mais a palavra de que este livro é absolutamente maravilhoso e a escrita da Tânia continua a ser aquela escrita fantástica que é muito difícil às vezes de se encontrar. Relativamente à história, esta é a história da Adriana, que é casada com o Alessandro. Esta foi outra coisa que eu gostei muito no livro, algumas frases em italiano e apesar do Alessandro não ser uma personagem muito interessante, no sentido... Vocês sabem que eu não gosto muito de contar a história, mas pronto. Pronto, e esta é a história da Adriana, do Alessandro e do filho Eduardo e de como é a relação entre eles os dois. A Adriana sofre violência mais psicológica e, aliás, só psicológica, não me lembro de... Não houve violência física. E para quem não sabe ou ainda acha estranho, a violência psicológica tem repercussões muito graves em todas as vítimas, não é menos do que a violência física, antes pelo contrário. E então a Adriana, a dada altura, ganha coragem e finalmente decide sair desta relação. Isto não é um grande spoiler, isto começa logo o livro assim. E o que nós vamos ver é a luta desta personagem, da Adriana, depois desta saída. A luta que ela vai travar para o bem do filho e, ao mesmo tempo, vamos conhecer a vida passada da Adriana com o Alessandro e vamos perceber como é que é a vida da Adriana depois da separação e do divórcio. Eu não sou mãe, mas eu acho que dá para perceber o sufoco. Para já, eu acho que este título está muito bem conseguido, porque realmente é impressionante. Nós sentimos o sufoco da personagem, tudo o que a personagem está a sentir, eu acho que a Tânia conseguiu que o leitor sentisse também. Eu tinha momentos em que tinha que parar e tentar respirar, tinha momentos em que
tinha vontade de entrar dentro do livro, pegar no Alessandro e desmontá-lo todo, porque realmente eu acho que esta é uma das coisas que a Tânia conseguiu melhor, é todos os sentimentos que a Adriana vai sentindo, nós conseguimos senti-los também. Eu senti isso, eu senti momentos com grande raiva, senti impotência muitas vezes. É impressionante como a Adriana esbarra constantemente em entraves da própria justiça e nós aí ficamos, eu fico extremamente revoltada, como é que com tantas provas e tanta coisa, às vezes não se consegue fazer mesmo nada, e nesse sentido eu acho que este livro está absolutamente fenomenal. Eu não tenho palavras, eu quando o acabei de ler, eu queria falar nele e não conseguia. Eu acho que estou a continuar a tentar falar nele e não estou a conseguir. Há momentos em que nós parece que temos que parar, respirar fundo e poder continuar, e para além disso, a Tânia também o conseguiu em alguns capítulos. Há aqui alguns capítulos onde a Adriana sai e vai para outro sítio, e quando ela vai para outro sítio, nós conseguimos, parece que naqueles momentos conseguimos respirar um bocadinho e avançar com maior paz. Isso também foi uma coisa muito bem conseguida neste livro. O desgaste emocional que as personagens vão sentindo ao longo do livro é-nos transmitido de uma forma... Eu sentia murros no estômago continuamente, e a forma como a personagem Eduardo, por exemplo, o filho, vai evoluindo é estrondosa. Depois tem aqui outras partes que mexeram muito comigo, porque a dada altura estas personagens vão interagindo também com vários profissionais de justiça, claro, juízes, advogados, por aí fora, mas também alguns profissionais de saúde, psicólogos e psiquiatras, e essa parte mexeu muito comigo, porque, como sabem, eu sou psicóloga, e a sensação às vezes de que isto é uma realidade que eu, em termos profissionais, não conheço tão bem. E a sensação de impotência e a vontade que eu às vezes, e os dilemas, acho eu, que eu às vezes sentia, que alguns destes profissionais também deveriam sentir. A sério, eu queria conseguir explicar isto, mas não consigo. Eu acho que vocês têm mesmo que dar uma oportunidade a este livro. Cada vez mais se tem falado em violência, mas ainda há um grande caminho que se tem que percorrer. Uma coisa que este livro também chama muita atenção é no facto de, por vezes, os sinais estão ali todos, mas há alguma dificuldade por parte de algumas entidades e de alguns profissionais em conseguirem, logo à partida, perceber que eles estão ali, que algumas coisas poderiam ser prevenidas se tivesse dado maior atenção e maior importância àquilo. E nesse sentido, eu acho que este livro está fenomenal e chama mesmo a atenção para estas questões. Eu estou a passar o vídeo todo a dizer fenomenal, maravilhoso e etc, porque eu simplesmente não tenho palavras. Eu não sei se estão a perceber, estou mesmo com muita dificuldade em conseguir exprimir aquilo que a leitura me transmitiu. E eu acho que este livro deve ser lido por todos, e especialmente eu espero que chegue a algumas das pessoas que têm o privilégio de poder trabalhar com estas vítimas e estes agressores, e que de alguma forma desperte neles a consciência de que há muito que se tem que fazer ainda. E eu espero mesmo que este livro consiga chegar ao maior número de pessoas, porque é um livro mesmo importante. Não é só um livro para nos entreter, é muito mais do que isso. E eu espero realmente conseguir-vos transmitir isso. Escrevam-me aí em baixo se já leram o livro, se estão a pensar a ler e porquê. E se já leram, falem sobre ele. Eu gostava muito de poder falar sobre este livro com algumas pessoas. Eu preciso falar com pessoas que já leram este livro. Só mais um pormenor que eu me estava a esquecer. Para além disto tudo, a Tânia ainda fez uma coisa fantástica que já tinha feito na minha casa e que volta a fazer aqui. Ela apresenta-nos a artista principal. Ela é pintora e ela apresenta-nos muitas artistas que eu não conhecia, e eu fui pesquisar depois sobre elas e fiquei maluca com algumas, a sério. Vale muito a pena. Outra coisa interessante, a Adriana, a personagem principal, está a fazer um doutoramento, aliás, está a fazer um mestrado, e eu achei interessante porque ela muitas vezes era criticada por isso, como se não tivesse um trabalho, como se aquilo que ela fizesse fosse menor do que o que as outras pessoas fazem só porque se levantam e saem de casa para as fazer. E eu achei isso também muito interessante porque revejo-me muito nisso. Há muito trabalho que eu faço em casa e às vezes também ouço um bocadinho essa coisa do... Pois, eu não sou como tu que não trabalhas, e isso não é de todo verdade.
portanto, achei isto muito interessante. Escrevam aí coisas, já sabem. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau!